porque a verdade era que Jacó estava se cagando de medo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo da nossa série, a Bíblia. Se você não sabe o que é isso, a gente está lendo a Bíblia inteira desde o primeiro capítulo de Gênesis. Hoje a gente vai ler os capítulos 32, 33 e 34. A gente lê um pouquinho antes de gravar esse vídeo e faz uma breve reflexão do que aconteceu nesses capítulos. A gente explica com base naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente conhece, sem muita pesquisa, sem muita formalidade, sem muita forma teológica de falar, né? Mas basicamente um bate-papo para te explicar um pouquinho do que acontece na Bíblia. E também para o nosso conhecimento, né? Porque a gente nunca fez essa leitura e aí para a gente também entender o que aconteceu na história, né? Hoje a gente vai começar no capítulo 32. No capítulo 31, no caso ontem, a gente viu que Labão e Jacó, eles tiveram uma discussão e fizeram um acordo, fizeram uma aliança e depois cada um ia seguir para sua cidade. E assim foi, Labão foi para o canto dele e Jacó foi com a sua caravana de volta para sua cidade. E aí, Jacó ele envia 2 mensageiros a seu irmão Esaú. E aí, se você já está acompanhando com a gente, você sabe que Esaú e Jacó tiveram algumas divergências ali. Tiveram uma rivalidade porque Jacó acabou tomando o lugar de Esaú, né? Sim. E aí, quando ele envia esses mensageiros, ele envia uma certa, digamos assim, para preparar o caminho dele, né? Para dizer que ele está voltando, para ver se o irmão não está com tanta raiva dele ainda. Porque a verdade era que Jacó estava se cagando de medo. Ainda mais quando ele mandou os mensageiros voltaram e falaram assim: Jacó está vindo pessoalmente, Esaú está vindo pessoalmente te receber. E está vindo com uma caravana, né? Está vindo com 400 homens. Aí que ele se cagou mesmo. Ele falou: pronto, eles vão matar todo mundo e... Exatamente. E aí uma das coisas que ele fez foi dividir a sua caravana em 2. Ele pensou assim: eu vou dividir metade, porque aí se por um acaso ele atacar uma, né? A outra ainda sobrevive. E aí, quando Esaú encontra a caravana de Jacó, me fez lembrar da passagem do filho pródigo. Eu também lembrei. Quando o pai vem ao encontro do filho que estava perdido. É como Esaú vem ao encontro de Jacó e abraça ele, e beija, fica feliz. E ele até pergunta, né? Mas o que foi que você mandou? Porque Jacó tinha mandado presentes para Esaú. Tinha separado bois, ovelhas, carneiros, camelo, de como tudo. uma forma de agradar o irmão, para ele não ser ele não ser recebido de uma forma ruim, né? Mas na verdade Esaú naquele momento estava com saudade e ele agiu com misericórdia com seu irmão, né? Esqueceu tudo aquilo que ele tinha feito, esqueceu assim, perdoou, né? E aí, quando existiu esse abraço entre os irmãos, eles choraram, até fala na Bíblia isso, que eles choraram. Então a gente vê que foi um abraço de misericórdia, de perdão, de carinho. Esse encontro, na verdade, ele já acontece no capítulo 33, né? Como a gente está lendo 32, 33 e 34 hoje, essa parte do encontro já é no capítulo 33. E no finalzinho do capítulo 32, vale voltar nesse ponto para lembrar que Jacó, ele dormiu na última noite antes do encontro com Esaú. Ele dormiu e Deus veio junto dele para abençoar ele e deu uma nova bênção a ele, dizendo que ele já não se chamaria mais Jacó, que ia se chamar Israel. E aí ele dá início ao povo de Israel, pelo nome de Israel. Dar esse nome de Israel significando que a sua descendência seria esse povo de Israel, né? Esse povo numeroso que se chamava Israel. E aí eles voltam para casa, os dois, né? E aí depois a gente já parte para o capítulo 34, que vem falando de Diná, que é filha de Jacó, né?
Não sei se é Dina ou Diná. Eu não sei também. Essa daí, essa é mulher a única aí. filha, a única filha de Jacó até agora. Aí, na verdade, eles, no território lá onde eles ficaram, em Canaã, Dina, ela é violentada por Siquem. Siquem era um rapaz influente, né? O pai dele era um dos governantes ali. E aí, assim, quando ela é violentada por ele se sente no dever de tê-la como esposa. E aí ele e o pai dele vão em busca de Jacó e dos irmãos dela para poder receber essa bênção e abençoar mesmo o matrimônio entre eles e fazer uma aliança entre os povos, né, para que seja uma relação boa entre eles. E aí entra na história 2 filhos de Jacó, né, que aí os 2 filhos são Simeão e Levi. Eles viram e falam para o Siquem e para o pai dele, né? Já que vocês querem isso, a gente tem uma condição. A condição é que todos vocês sejam circuncidados. E aí, se a gente lembra lá de Abraão, lá na primeira aliança com Deus, essa era uma condição. E essa era uma tradição deles. Isso aí. Né? Só que aí os 2 eles estavam com esperteza para cima do pai e de Siquem, né? Porque eles queriam que eles fossem circuncidados para depois, no período de recuperação, em que eles não estavam em pleno vigor físico, eles chegassem e matassem. Foi isso que eles fizeram. Eles chegaram na cidade, mataram todos os homens que tinham sido circuncidados e disseram a Jacó que isso foi por conta do abuso que fizeram com a irmã dele. Eles até falam, a gente não pode deixar que isso aconteça, né? No caso, o abuso. E aí... Jacó até meio que dá uma bronca nele, porque eles estavam voltando para um lugar diferente, e aí Jacó era tido como um homem bom, né? E aí acontece uma dessas, as pessoas iam ficar com raiva de Jacó. E aí, basicamente, o capítulo 34 termina assim, né? A gente não sabe o que vai acontecer depois desse fato, né? Dessa matança toda, e quais são as consequências disso. Então, acredito que nos próximos capítulos a gente vai descobrir um pouquinho mais dessa história. Isso aí. Uma coisa que a gente consegue perceber, assim, em Gênesis, é que como é que é a formação do povo, né? A gente viu que existia muita guerra, muita briga entre as pessoas, mas que, ao mesmo tempo, isso ia formando os povos que deram origem à humanidade, né? Então, é interessante, mesmo que é um pouco difícil, assim, tem muitos nomes, muitas coisas acontecem, mas a gente vai conseguindo entender e aprender como aconteceu a formação dos povos, né? Sim. Então, a gente agradece muito você que está acompanhando com a gente essa série de vídeos. Deus abençoe sua vida. Curte aqui esse vídeo, compartilhe e a gente te espera amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!